A pergunta que mais aparece quando uma incorporadora começa a olhar para o ED é a mesma: quanto custa? Vale a pena? E é uma pergunta legítima, porque no fim do dia o ED precisa fazer sentido técnico, fazer sentido para o produto e fazer sentido para a conta. Caso contrário, ele vira só mais um custo no projeto. Bem-vindo ao canal da Ares Sustentabilidade. Este vídeo faz parte da nossa série sobre certificação ED. Estamos chegando na reta final. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Para responder a essa pergunta, precisamos separar dois conceitos: o custo da certificação em si e o custo incremental do projeto. O custo da certificação inclui registro, auditoria e taxas do processo. Esse é um valor mais previsível, conhecido no início da jornada. Já o custo incremental é a parte mais interessante. É o custo adicional das medidas de eficiência aplicadas ao projeto, em relação ao baseline. E aqui vem uma das particularidades mais úteis do EdApp: o software calcula automaticamente esse custo incremental. Você vê na tela quanto sua estratégia adiciona ao orçamento da obra, não como projeção genérica, como cálculo direto, baseado nas decisões que você está testando. E aqui surge um detalhe que muita gente desconhece: algumas medidas podem gerar custo incremental negativo. Isso acontece quando uma solução mais eficiente custa menos do que a solução padrão. Por exemplo, em alguns casos, sistemas de iluminação mais eficientes têm custo de implantação semelhante ou inferior aos sistemas tradicionais. Em outras situações, otimização estrutural pode reduzir a quantidade de material consumido. Isso não é regra geral, mas mostra que eficiência nem sempre significa investir mais. Em muitos casos, significa investir melhor. E aí entra o outro lado da conta, o payback. O EdApp projeta, com base nos dados informados, em quantos anos a economia gerada pelas medidas de eficiência cobre o investimento inicial. Esse é o payback simples, uma divisão entre o custo incremental e a economia anual em contas de energia e água. É importante reforçar uma coisa aqui: esse payback é uma projeção técnica. Ele depende do uso real do edifício, do comportamento dos ocupantes, das tarifas locais e de outros fatores. Por isso ele é uma orientação útil para a decisão, mas não uma garantia financeira. Mas mesmo com essas ressalvas, o que o cálculo mostra é claro. Em muitos projetos, o tempo de retorno está dentro de uma janela perfeitamente compatível com o horizonte de operação do edifício. E agora chegamos no ponto que costuma surpreender quem está começando: o acesso a financiamento verde. O certificado preliminar, que é emitido na fase de design, é o documento que destrava o acesso a uma série de oportunidades de crédito sustentável. Empréstimos verdes, linhas de financiamento com taxas reduzidas, emissão de green bonds e outros instrumentos disponíveis no mercado. Isso muda completamente a equação, porque o custo incremental do projeto pode ser compensado parcial ou totalmente pelo custo menor do capital. E essa é uma das principais razões pelas quais grandes incorporadoras passaram a olhar para o ED com seriedade nos últimos anos. Vale lembrar que cada banco e cada instrumento de financiamento tem critérios próprios. Ter o certificado preliminar não significa acesso automático ao crédito. Significa cumprir um dos requisitos importantes para destravar a conversa com o agente financeiro. Por isso, a estratégia precisa ser integrada com a área financeira do empreendimento. E tem uma terceira frente que entra no caso de negócio: a certificação como ativo técnico e reputacional do empreendimento. A certificação ED é um padrão internacional reconhecido. Para incorporadoras que precisam dialogar com investidores, fundos imobiliários, instituições financeiras e parceiros internacionais, ter o selo é um vocabulário comum baseado em métricas objetivas. Não é argumento de marketing. É um documento técnico que comprova desempenho. Além disso, a certificação contribui para o atendimento de exigências ESG cada vez mais presentes em conselhos, fundos e relatórios de sustentabilidade corporativa. Quando você junta os três fatores, o caso de negócio da certificação ED fica claro: economia operacional ao longo do tempo, acesso a condições financeiras mais favoráveis e aderência a padrões internacionais de sustentabilidade e ESG. E tem mais um detalhe que muita gente esquece: como o ED entra na fase de projeto, ele ajuda a evitar retrabalho. Decisões técnicas pensadas com antecedência, compatibilização entre projeto, estratégia de eficiência e execução. Isso reduz alterações em obra, reduz custos não previstos e o tempo de resposta a imprevistos.
Esse é um benefício prático difícil de medir em planilha, mas que aparece todo dia no dia a dia da obra. A certificação EDGE não é cara no sentido em que muita gente imagina. Ela tem custos sim, mas vem acompanhada de um conjunto de retornos práticos, financeiros e estratégicos. O importante é fazer essa conta com dados, não com suposição, e é exatamente isso que o Edge App permite fazer. No próximo e último vídeo da série, vamos abrir o passo a passo completo da certificação Edge com a ARES. Como funciona cada etapa, do diagnóstico inicial à certificação final. Se quer entender o processo na prática, não perca o próximo. Se inscreva no canal e fique de olho. E para conversar sobre o seu projeto, fale com a equipe da ARES. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Siga a ARES nas redes sociais para continuar aprendendo sobre sustentabilidade e eficiência na construção civil.